Para encher o recipiente, eu usei muito mais solo do que no recipiente 2, né? Ou seja, um determinado tipo de solo, a uma energia aplicada, ele pode ter uma massa específica maior em relação ao outro. Só que eu percebo o seguinte, nesses 2 recipientes, que ao produzir essa energia, se o solo estiver seco, quando eu promover aquele impacto, né, o solo vai tentar ali, né, ser expulso do recipiente. Então, o que eu tenho que fazer? Porque ele está muito seco. Né? Então, eu tenho que misturar esse solo uma quantidade de água, só que essa quantidade de água, ela não é aleatória, ela é medida durante toda essa minha observação, ok? Então, o Proctor, né, o Ralph Proctor, percebeu que para uma boa compactação, você tem que observar esses 4 fatores. Deu para entender, gente? Sim, professor. Sim, Tá, professora. tá ótimo. Tá? Então, eu peço a vocês, realmente, eu nem vou estar perguntando para ninguém, vocês observaram na prova, vocês têm que ir anotando, prestando atenção, porque eu faço algumas perguntas e o mesmo exercício, né, ou mesmo aquele exercício de prova, você tem que estar atento para isso. Né? Porque se você não anotar agora, depois de um certo tempo, vocês viram que mesmo vocês assistindo a aula, que eu vi que as pessoas que perguntavam assistem a aula, elas estão presentes sempre, mas fica difícil depois você estudar, né, e observar. Vejam que mesmo é uma prova que você tem ali todo o material ao seu dispor. É uma prova de consulta, mas se você não anotar, mesmo que seja apostilas, você esteja ali um universo, você vai ficar em dúvida se você não anotar, tá? Com as suas próprias palavras. Bom, então, continuando aqui, né? Tem uma observação, e que vocês já sabem que eu venho falando muito sobre isso, né? Ele observou que se aplicando uma certa energia de compactação, ou seja, né, eu acabei de falar isso, um certo número de passada de um determinado equipamento no campo, ou um certo número de golpes de soquete sobre o solo contido em um molde. Né? Então, essas observações aqui, né, o Proctor verificou que elas tinham uma relação entre elas, tá? Então, existia uma relação entre esses 3 itens aqui, tá ok? Desculpa, estou falando 3 direto. Esses 4 itens aqui. Então, é muito importante a gente observar. Essa aula, a gente já vai fazer um exercício para vocês conseguirem visualizar. Tá? Então, no segundo momento da aula, vocês já vão fazer um exercício de compactação, porque ele também é de cálculo, tá? Bom, e aí, né, o que resulta dessa, né, energia aplicada, né, ou pelo número de passada no campo, ou pelo número de golpes no soquete? Isso aqui é o equipamento, né, e esse aqui a gente já vai ver a figurinha, em laboratório, né? Então, esse soquete é um cilindro e ele todo é normatizado, o cilindro, o soquete, né? Que é o instrumento que vai dar esse impacto da compactação. Então, você produz aqui, dessa resposta disso, é a massa específica resultante do solo, que é função da umidade em que ela estiver. Então, você já sabe que desse ensaio aqui, você vai retirar uma massa específica, né, do solo. Então, ora, por que massa específica? Imagine o que o cara está falando aqui. Vamos reproduzir aqui, ó, num molde, né, que é um recipiente. Ora, se eu tenho um recipiente aqui, né, eu coloquei um solo úmido,
e eu vou produzindo impacto. Qual a minha finalidade? Compactar, reduzir os vazios. Quando eu faço isso, me proporciona uma maior quantidade de solo. Ou seja, eu vou colocar muito mais solo nesse recipiente. Por exemplo, se eu tiver um solo onde a minha compactação, mesmo aumentando a minha energia, ou seja, colocando, né, pegando meu braço, muita força, colocando energia, mas o solo, ele não me dá essa resposta como o primeiro. Então, no segundo recipiente, com outro tipo de solo, eu coloquei, digamos assim, menos solo do que nesse aqui. O volume mudou? Não. O volume é o mesmo, os recipientes, eles são iguais, tanto no exemplo 1 como no exemplo 2, tá? Então, o que, digamos, o construtor quer? Ele quer um solo com essa característica do 1 ou a característica do 2? Bom, gente, de antemão já falo, ele quer um solo com a característica do 1, porque o que ele quer, a compactação, é reduzir vazios. Ora, vejam bem, se eu colocar, tenho 2 solos para escolher e vou colocar para pavimentar uma via, ou um aterro sanitário. Você quer que aquele aterro, esse solo fique rígido, ou seja, bem resistente, porque o que eu vou colocar, por exemplo, no caso do aterro? Eu vou colocar um monte de lixo lá em cima, de resíduo. Então, ele é uma base, né? Ele é um solo de base que vai ter que suportar isso. Desculpa. Me engasguei. Engasguei com saliva, peraí. Ora, se eu não tornar esse solo com essa compactação bem resistente, quando eu colocar aqui o resíduo e esse solo estiver vazio, isso vai se mover. E eu posso causar uma ruptura nesse solo e aquela massa toda de lixo, de resíduo, ela se desmoronar. Entenderam a finalidade de compactar um solo na sua base para colocar uma quantidade de resíduos? Então, isso é muito importante, né? Isso é, gente, termo, por exemplo, na construção de um aterro sanitário, né, um dos pontos mais importantes que a gente tem. É claro que tem digamos, uma infinidade de pontos. E eu acredito, vocês que já estão aí no 5º bloco, né, ouvi uma discussão ontem no jornal local exatamente sobre o fechamento do aterro. Né? Para eles fecharem ali o aterro, eles vão ter que ter um outro local, né, onde você vai exatamente dispor, porque não vai... Onde é que eles vão colocar mais ou menos esse aterro e recebe por dia aí 1.500 toneladas diárias? Onde eles vão colocar? Né? Então, fechar o aterro é uma solução em termos ali ambiental para a população que reside lá, que já vem, né, digamos, reclamando daquela situação, mas essa tem imediata. Então, eu vi ontem dizendo que está proposto fechar no dia 31 de maio. Então, eu realmente não sei o que vai acontecer, né? Porque se fechar sem uma nova proposta, isso vai virar um caos. Né? Vai virar um caos. Ou o quê? Porque o lixão está exaurido. E para você abrir nova área, isso já deveria estar sendo preparado, né? Com compactação, com todos os elementos. Bom, isso é um assunto, né, que eu vou até levar para o pessoal lá da minha disciplina lá, que é a optativa de tecnologia. Bom, continuando, né? Então, isso aí eu só estou dando a importância, mostrando para vocês o quanto é importante esse capítulo aí de mecânica do solo. Um aterro sanitário, eu não gosto de mecânica do solo. Olha, então, você vai lidar um aterro sanitário, ele tem muita parte de mecânica dos solos. Eu sinto muito, mas você vai ter que entender. Ah, então não vou para lá, não vou trabalhar. Ah, não vai. Suponhamos que você tem uma proposta de emprego, vai te pagar 3 mil e lá no aterro vai te pagar 7 mil. Tu vai gostar de mecânica do solo na hora,
Na hora, eu duvido se não vai gostar. Não, eu vou ficar com de 3 mil porque eu gosto de 3 mil. Na marra, tu vais gostar. E não é isso, gente. Essa parte de mecânica do solo, quando você é uma das obras mais bonitas, não tem uma pessoa que eu conheço que ela pode ser que ela não goste da parte teórica, mas quando ela vai para o campo, a obra ela é belíssima, ela é muito legal de se trabalhar. Só que aí requer a base, né? Então, como eu digo, não existe isso de não gostar. Eu digo, a única emprego que você realmente, né, vai dispensar, porque eu, por exemplo, no meu caso, eu nunca gostei de topografia, nunca gostei de topografia. Eu realmente, e admiro o que sobra de emprego aí, de oferta de trabalho para quem gosta digamos assim, e comece a trabalhar nesse campo, não, às vezes não falta, porque as pessoas não gostam muito dessa parte aí de mexer com a parte topográfica. Mas é uma escolha. Eu me lembro que quando eu me formei tinha trabalho, mas eu realmente, como eu não gostava, eu fui atrás de outro, porque eu digo, eu não estou afim de aprender isso aí. É uma opção, né? Bom, então vamos lá, continuar. A massa, né, ele diz aqui, a massa específica resultante do solo é função da umidade, né, em que ele estiver. Diferença entre o peso específico, massa específica e densidade do solo, lei item massa específica do livro. Isso aqui a gente já trabalhou, né? Foi uma pergunta lá nos índices físicos. Qual era a diferença? Peso específico, massa específica e densidade. Bom, por que ele está alertando? Porque, mais uma vez, quando você trabalha em laboratório, a gente já falou várias vezes, você trabalha o quê? Massa específica. Quando você for levar para o campo, você vai ter que transformar quem? Peso específico ou densidade dos solos, tá? Qual a diferença da densidade? É que você pega a massa específica e divide pela massa específica da água. Né? Então, você está tendo uma densidade, significa avaliar o solo em função da massa específica da água. Bom, isso são pontos muito importantes, eu achei muito interessante, porque naquela resolução da lista de exercícios, foi uma dúvida que vocês tiveram, e isso tem que ser realmente colocado na cabeça. E ainda quem prestou atenção e identificou isso, né? A gente percebeu que pela unidade você já distinguia quando você tem uma massa específica e um peso específico. Ora, a massa específica ela vai te dar quem? Grama, quilograma, né? Porque é o peso. Eu digo, a gente peso porque é corriqueiro, na realidade é a massa porque você está usando uma balança. Então, eu volto a repetir, é aquela quando a gente vai, deixa eu ver meu peso, não é teu peso, é tua massa. Né? Então, você vai lá na balança e diz, eu tenho 60 e poucos quilos, né? Então, ela te dá quilograma ou grama, né? Se for pezinho, pena, né? Porque para dar em grama, um bebezinho prematuro, né? Bom, peso específico, eu tenho que pegar essa massa e multiplicar por quem? Pela aceleração da gravidade, tá ok? Então, isso aqui é só uma revisão, porque no exercício a gente vai ter, quando eu dou para o empreiteiro, você vai ter que dar em quem? Peso específico, basta multiplicar pela aceleração da gravidade, que é 10. Tá ok? Vocês vão já descobrir o que eu estou falando no próprio exercício. Quando vocês fizerem o exercício, vocês já vão perceber. Vamos continuar, vamos ver como é que é esse ensaio que o Proctor, né, o Ralph Proctor, da experiência dele, começou a nos mostrar, né, durante a vida dele, a experiência da vida dele. Então, eu vou pegar aqui, a gente vai pegar na internet, né? Então, uma reprodução aqui para